pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o nosso Pode Resplandecer e hoje vamos falar a questão da mente. Você sabia que a mente, ela tem iludido tantas pessoas devido às crenças que foram enraizadas na mente das pessoas. E quem vai me auxiliar hoje para estar falando sobre esse assunto é o pastor Júlio Gomes. Tudo bem? Tudo bem, para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. Boa! Romanos capítulo 12, versículo 2 diz sobre a renovação da mente. A Bíblia nos ensina para a gente não se conformar com este mundo, mas para que nós sejamos renovados pela transformação da nossa mente. E tem muitas pessoas que vivem hoje, o pastor Júnior, muitas pessoas que vivem hoje enganados porque eles foram enganados. A verdade é que quando eles começaram a sua vida do 0 aos 7 anos, eles vieram com uma mente boa, sadia, curada, mas durante esse período do 0 aos 7 anos, tudo aquilo, toda aquela crença que os pais, verbalmente ou com gestos, a forma de falar, de expressar para as crianças, tudo isso foi ficando no subconsciente desta criança. É muito importante que a gente se preocupe com a nossa forma de educar os nossos filhos. Erros que os nossos pais, ou até mesmo nós cometemos lá atrás, a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer hoje. Porque, inclusive, ensinando os novos pais, as mães, para que eles possam, de fato, saberem o que falar, como falar, o ambiente que eles preparam para os seus filhos, porque tem muita gente crescendo com a mente adulterada. Vieram com a mente boa, vieram perfeitos. Deus envia a pessoa com 0 km de subconsciente. E todas as informações que os pais vão passar para a mente, o subconsciente dessa pessoa, é o que vai ficar. Mas, infelizmente, as crenças foram arraizadas, ou foram arraizando na mente destas pessoas, ou das crianças, e elas cresceram totalmente com crenças limitantes. E tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo porque não têm uma mente curada. É verdade, é interessante que quando o senhor falava, eu fazia uma reflexão a respeito da forma que eu fui criado, né? Fui criado pelos meus irmãos, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, e eles não tinham essa preocupação, né? Então, era aquelas informações, precisa fazer, moleque, você é isso, você é aquilo e tal. E a gente cria um pouco, a gente cresce um pouco travado, né? Bloqueado com algumas coisas. E, graças a Deus, tendo conhecimento a respeito, né? Eu pude dar uma boa criação para o meu filho, né, Leonardo. Você reverteu a situação. Totalmente. Aquilo que eu passei, né, que fez mal para mim, né, louvado seja Deus, eu encontrei o caminho, encontrei uma igreja que abriu a minha mente, né, e deu tempo de colocar as coisas no lugar. E quando eu tive o meu filho, eu fiz completamente diferente, me preocupando com isso, né? As informações, a forma de criação e tudo, as palavras que a gente lança, sempre potencializando ele, dizendo que ele é capaz, que ele é inteligente, por aí vai. E quem é o Leonardo hoje? Quem é o Leonardo hoje? Para quem não sabe, o Júnior Gomes é o meu genro e o Leonardo é o meu neto. E é um neto assim abençoado, muito dedicado, voltado aos estudos, gosta das coisas do reino, é músico e professor, né? Sim. Além dele ser um tecladista na igreja, ele é um professor. Mas você sabe, o Júnior, de sogro para genro, tá? É Júnior. Não precisa ficar aqui tanto no protocolo, Sim. Mas você sabe que é muito importante. Você falou que você reverteu a sua criação. Eu também tive uma criação assim totalmente diferente. De palavras, né, de pobreza, de miséria, que a gente não consegue, não dá, não pode. E de fato eu tive, né, voltando muito mais antes de você, a vida, né, dos meus pais e da minha mãe, já que eu perdi meu pai com 7 anos e meio, a vida da minha mãe foi realmente uma situação bem assim, no poder aquisitivo, bem lá embaixo. Mas não é só a questão do ter, da forma que ela expressava, que ela falava. E eu, na verdade, eu captei muitas palavras
de miséria, de pobreza, não vai dar certo, não vamos conseguir. E do 0 aos 7 anos, como eu falei no começo, tudo aquilo que nós falamos é muito importante. 70% do que o ser humano é hoje, na fase adulta, é aquilo que ele ouviu do 0 aos 7 anos. É a quarta vez que eu falo isso, para você, pai, você ficar muito atento sobre essa questão. Exatamente. O ambiente que você prepara o seu filho, o ambiente que você prepara em questão de música, de palavras, sabe? Dívidas, não se discute, não briga perto dos filhos. Situações adversas, não se fala perto dos filhos. Problema de igreja, para quem é evangélico, chega na igreja detonando a igreja, ou falando da irmã, do irmão, falando do pastor. O subconsciente dessa criança do 0 aos 7 anos está captando tudo. E ela vai crescer com essa formação. Daí ela cresce com crenças limitantes de que na igreja tem problema, de que nas finanças tem problema, de que na sociedade tem problema, no meio da família tem problema, porque ela vai captando tudo isso. Então, a informação que você deve dar para ela é de coisas boas, positivas. As coisas negativas, ela vai captando daqui, ouvindo um pouquinho dali, mas nunca seja porque os pais só falam coisas negativas dentro de casa. Porque aí você vai estar limitando a crença do teu filho, dos teus filhos. Prova disso é que hoje tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida travada, e o problema é porque lá atrás ela condicionou o seu subconsciente e a sua mente a viver assim. Aí o que acontece? A mente desta pessoa vai ficar tentando bloquear ela para que ela não rompa, para que ela não vá, porque é perigo. Se ela fizer assim, dá errado, porque lá atrás os pais ensinaram que não é bom. Se ela for querer crescer, ter uma vida próspera, abençoada, ela já está com a mente condicionada de que a família é pobre, que ninguém dá certo na família. Aí fica difícil crescer dessa forma. Por quê? Porque a mente mente nesse sentido. Ela é terrível mesmo. Ela pega as informações e ali cria, né, um mundo, né, e faz com que a gente tome decisões de repente precipitadas e tal. Eu tomo muito cuidado nessa questão com a Priscila, com relação às coisas, porque o dia a dia, a vida, tem lá suas dificuldades, suas situações, mas a gente precisa respeitar a fase da criança, né? Ela não precisa hoje passar por isso, ou visualizar isso, entender certas coisas. Então nós tomamos bastante cuidado, porque eu tenho a dimensão do que isso representa, né? Pelo que eu já ouvi na minha vida, pelo que eu já passei na minha vida, eu sei o estrago que fez na minha vida, né, como eu já disse. E é tão interessante que tem um episódio de que eu lembro que quando eu e a Priscila tivemos o Leonardo, eu pensei a respeito de como eu era inteligente, mas fui sabotado, né, com o estilo da criação que eu tive, sempre dizendo: você não vale nada, você não chega em lugar nenhum, você não serve para nada. E eu fui descobrir, quando nós fomos fazer o Rema, né, comecei a estudar, e eu descobri a capacidade que eu tinha, e sempre fui sabotado com relação a isso. E eu coloquei o Leonardo, eu lembro, numa escola particular, num sistema etapa, já para ele não entender o que é fácil ou o que é médio, para que o difícil seja comum para ele. E como ele deu os primeiros passos já diante dessas informações mais complexas, para ele tirou de letra. E você vê como isso funciona, como a mente ela se adapta, né? Então as informações negativas, você não é nada, você não é ninguém, você não vai chegar em lugar nenhum, a gente realmente é condicionado. E você, de repente, entendendo isso, né? Porque antigamente não se falava muito a respeito dessas coisas, hoje em dia mais. Mas você doutrinando da forma certa, você se preocupando com isso e dando o ensinamento correto, a mente também se adapta para você ser uma pessoa inteligente, uma pessoa mais capacitada. E isso foi fato. Na minha vida eu tenho vivido isso, né? Tenho um exemplo dentro de casa, meu filho extremamente inteligente, graças a Deus. É bem por aí. Provérbio 18, 21 diz, né, que a vida e a morte estão no poder da língua. Né? Exatamente. As palavras que foram ditas em casa: você não vale nada, cala tua boca, aquela expressão, né? Fica quieto, você não tem direito a falar nada aqui em casa. Vai limitando a criança. Um pai ou a mãe chegar: tá vendo, cadê você? O pai e a mãe brigou de novo. Então a criança pensa: peraí, então quando meu pai e minha mãe brigam por causa de mim, a culpa é minha. Então ele vai se limitando, se isolando,
Ele vai se fechando no mundo dele, e por isso que muitas pessoas não conseguem romper, porque eles foram ouvindo estas palavras, né? Na família ninguém nunca fez faculdade, ou a família é assim, quando chega os 30 anos, sempre alguém morre. O cara está com 29 anos, está com medo, eu sou o próximo. Está chegando a minha hora de partir. Na família, o máximo são 15 anos de casado, depois é separação, sabe? Não se ouve a palavra superação, é só separação. E então, essas crenças limitantes, a criança, a fase também de adolescência, ela vai ouvindo tudo isso. Quando ela chega na fase adulta, ela tem medo de romper. Aí entra a depressão, entra a ansiedade. Sim. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, e ansiedade é excesso do medo. Como assim? Como é que pode? A criança herdou o medo no passado? Sim. De tantos pais reclamar da escassez financeira, os pais reclamarem da situação, os filhos vendo os pais brigando e tudo, quando na fase adulta a pessoa quer romper na questão financeira, ela quer ter um bom relacionamento, ela tem medo de enfrentar. O subconsciente, existe em nós um cérebro chamado reptiliano, que é o cérebro de defesa. A pessoa começa a pensar em melhorar a situação financeira, o cérebro já condicionou a pessoa, não, a tua família não foi, você não vai, perigo, não vai. Então, entra o medo. A pessoa quer gerar um relacionamento para casar de verdade, mas os pais vieram de brigas e situações e tanta briga lá atrás, e essa pessoa acaba entrando numa compulsão de repetição, porque ele também ouviu lá atrás: você não vai ter sorte no relacionamento igual teu pai e tua mãe não teve ou não teve. Todas essas palavras, elas ficam arraizadas no subconsciente da criança, ela cresce com essa crença, e quando ela quer romper, ela não consegue, por causa destas palavras negativas que tanto ela ouviu, e ela acaba sendo sabotada por tudo isto. Aí entra a crise de ansiedade, entra a depressão. Depressão é excesso de pressão. Depressão não é uma doença. Depressão é um problema a se resolver. Mas como que se resolve? Tem que fazer um reprocessamento, tem que limpar essa mente. Claro, tem ajuda profissional, né? Mas a palavra está dizendo, como eu li no começo, Romanos 12, 2, para que a gente possa não se conformar com este mundo, mas que tenhamos uma mente renovada no Senhor Jesus Cristo. Não é isto? Exatamente. E exatamente foi isso que me ajudou bastante, né? Essa palavra não se conformar, não tomar a forma do mundo, não pensar como o mundo pensa, mas ser revestido, né? Ser renovado a nossa mente pela palavra de Deus. Quando eu encontrei na palavra de Deus uma inclusão, né? Eu encontrei na palavra de Deus que Ele conta comigo, que Ele me ama, que verdadeiramente eu faço parte dos planos de Deus. Foi aonde peraí, maior é Deus do que as pessoas que falavam. Se Deus conta comigo, então eu tenho importância. Então isso me deu uma vontade, uma força para poder guerrear contra, né, todos esses bloqueios, todas essas coisas que me travavam, né? E louvado seja Deus, eu tenho dado passos de fé e tenho conseguido avançar cada dia mais, né? E acho que é assim, porque uma vida inteira, né, ouvindo coisas que você não pode, você não consegue, que se você abrir uma empresa você fecha em uma semana, e hoje já estou com 20, quantos anos já? Uns 18 anos mais ou menos trabalhando, pelo menos uns 12 anos de empresário, e tá lá aberto e tá uma bênção, graças a Deus. Quer dizer, se eu fosse dar ouvido para essas coisas, onde eu não ia parar. Mas quanto tempo eu não demorei também para tomar o passo de fé, para abrir, para tomar um posicionamento? Você rompeu, né? Rompi, graças a Deus. Saiu desse círculo de compulsão, de repetição da família, Sim. De não dar certo, das palavras, você Exatamente. foi quebrando. Você foi quebrando tudo isso. Sim. Porque eu também venho de pais, tios, tias, que tudo bebiam. E todos morreram por causa de bebida, até o meu pai, por causa de bebida. Eu rompi, eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero dar o desgosto para minha esposa como o meu pai deu para minha mãe. Sim. Sem eu saber, eu já estava quebrando isso daí. Sem saber. Então, verdade é que eu não sei o gosto de uma bebida alcoólica. Eu nunca bebi,
como também eu nunca fumei, porque eu quebrei tudo isso sem saber. As pessoas precisam aprender a quebrar essas coisas que herdaram essa geração. É geracional tudo isso, eles têm que quebrar tudo isso. Tem que romper. Falar, eu não quero, em nome de Jesus. E não é dizer eu não consigo, olha, a mente mentindo. Mas eu não consigo, eu não posso, eu já tentei. Gente, isso é tudo a mente que está mentindo para você. Você pode, você consegue romper tudo isto. Você só precisa se condicionar a uma nova visão. Acreditar que você pode. Não é assim, porque se a pessoa falar, eu não consigo, eu já tentei, ele está na zona de conforto. E o subconsciente, o nosso cérebro de defesa, ele nunca vai querer que a gente saia da zona de conforto. Porque para fazer, para tentar, para romper, você precisa sair da zona de conforto. Exatamente. Tem que dar os passos de fé e nem sempre é confortável, né? Para sair do estágio que você se encontra, que nem o medo, a paralisia. Eu me lembro que eu tive que enfrentar de frente mesmo, encarar esse medo. E enquanto eu não tomei essa decisão de encarar aquilo que me bloqueava, aquilo que foi criado, essa fortaleza que conforme os anos foi passando, isso foi criando algo dentro de mim. Eu lembro que eu precisei tomar uma decisão drástica na minha vida. Ou eu enfrento e derrubo essa muralha de uma vez por todas, ou eu vou viver essa vida paralisada, fracassada para sempre, né? E aonde que eu me fortaleci muito realmente foi na palavra de Deus. Quando a palavra diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, opa, tem um novo horizonte para mim. Pronto. Deus conta com a minha vida, Ele me revestiu, Ele me deu poder, Ele confiou em mim. Falei, peraí, não, tem algo aí para ser explorado. E hoje, né, pastor Júnior, quem diria, alguém que era tímido, né, que não falava, Medo que de tinha falar medo. em público. Meu Deus do céu, 2 pessoas, entrava a terceira pessoa, já era muita gente, eu já queria me esconder. E hoje está aí pregando, né, para 80, 100 pessoas, ou até mais, né, tranquilamente não, né, mas vencendo, né, os medos. Você já foi ministrar na IPAN São Paulo e foi uma bênção. Exatamente. Nosso amigo pastor Ené, Gisele, e eles ficaram muito felizes. Por quê? Porque você conseguiu vencer isto. Exatamente. A verdade é que existe uma parte no nosso cérebro chamada mente condicionada. Ela nos condiciona a viver nessa zona de conforto e você acaba não sendo feliz e nem sendo próspero. Sim. Porque você vive nessa zona de conforto. Ela de fato, ela te limita. Ela é básica em querer defender a gente. E a gente é muito básico em não entender que a gente só está vivendo na mesmice e não está rompendo. E tudo isso tem que acabar. Ela está condicionada apenas para te proteger. Tudo que ela quer te proteger. A intenção dela é boa, mas acaba prejudicando, é né? muito básico, é muito simples. É por isso que eu costumo falar mente. Exatamente. Porque ela... Não, mas se você for, você vai ter que sair desse conforto, você vai ter que romper, vai ter que parar. Então ela começa a trabalhar de uma forma tão básica e que acaba deixando a pessoa com medo. Aí entra a crise de ansiedade. E eu vejo tantas jovens... Como é que pode jovens... Todos ansiosos, crise de ansiedade, com medo de romper, medo de enfrentar a situação, sabe? Por quê? Porque lá atrás ouviram que não é fácil, que é difícil, não sei o quê, sabe? Aí vive nessas condições. Exatamente. Até questão de paternidade, né? Que hoje nós vivemos um tempo onde o pai e a mãe trabalham e o filho fica muito só e é doutrinado pelo celular, por esses vídeos rápidos e tal, e acaba se deparando com a vida de faz de conta no celular e olha para si mesmo e de repente não se vê capaz de ser a altura dessa pessoa, que na verdade nem é isso mesmo, é só uma imagem, é só um figurante ali, uma representação. E tem muito jovem que está se perdendo com isso, né? Não consegue ser aquilo que ela desenhou na sua própria mente, e acaba também se entristecendo, sofrendo. E tem muitos jovens que sofrem calados, né? Isso que é o pior, porque quando a gente vai descobrir o estágio que ela se encontra, às vezes já é tarde. Na verdade, a vida não é ruim, né? A vida, ela é boa. Ruim é a forma com que a pessoa se condicionou a viver. Mas a vida é bela,
A vida é boa, mesmo porque quem nos deu a vida foi Deus. Exatamente. Eu não consigo imaginar que Deus iria dar uma vida ruim, tipo, esse aqui vai sofrer dessa forma, esse aqui dessa forma, mas esse aqui vai ser feliz. Eu não consigo Deus fazendo isso. Então, a vida não é ruim. Ruim é o processo, é a condição que a pessoa ela se colocou para viver. E ela acaba sendo um personagem para poder agradar as pessoas. Quantos pedaços você deixou lá atrás da sua vida, da sua alegria, da sua felicidade, para você ser simplesmente um personagem diante das pessoas? Ri, brinca, tal, faz aquela média, tal, mete um louco, né, como costuma dizer, mas quando chega em casa, o vazio, a angústia, a ansiedade, a depressão. Por quê? Porque a pessoa não está vivendo a vida dele. Ele deixou de viver a vida dele. Lembra que eu falei no começo dos pais? Tá vendo, filho? Por causa de você, o papai e a mamãe brigou de novo. Então ela vai se trancando no mundo dela. E ela acaba virando um personagem, simplesmente um personagem. E ela vai deixando pedaços da vida dela lá atrás. E depois, para juntar tudo, meu amigo, na fase adulta, é só Jesus e uma boa ajuda de um profissional para poder ajudar essa pessoa. E tudo isso para ser aceito, né? Para ser aceito aí fora. Cria-se esse personagem. Eu me lembro que antes de eu ser cristão, de ter aceitado Jesus, era exatamente isso que eu vivia. Tinha um grupo de pessoas e tudo, e a gente cria ali um personagem para ser aceito. E na hora de chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro, você fala, meu, o que eu estou fazendo? Esse não sou eu, né? E bate aquela tristeza, aquela angústia, porque a gente não consegue ser a gente, porque dá a impressão que você vai ser rejeitado, não vai ser aceito. E cria-se esse personagem, vive essa vida de mentira, né? E para sustentar ela dá muito trabalho. E não é nada favorável, não é legal. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode mudar o que aconteceu. Não tem como voltar lá atrás e mudar. Mas você pode mudar o que está carregando dentro de você. Você está carregando tristezas, traumas, bloqueios, sabe? Tudo travado dentro de você. Muda isso, você pode. Você consegue. O que você precisa é assumir o controle da sua mente. Não permitir que a mente comanda. Porque a nossa mente, o tema mente, e é verdade, é igual ao dinheiro. Se o dinheiro, a pessoa está bem financeiramente, mas ele deixa o dinheiro ser o senhor dele, ele vai ser refém do dinheiro. Mas ter dinheiro não é pecado e não tem nenhum problema. O problema é a pessoa ser refém do dinheiro e as coisas que o dinheiro oferece. As regalias, os prazeres e aí vai a promiscuidade, vai aí as bebidas, as prostituições e por aí vai. E quanto mais prazer a pessoa busca quando ele é refém o dinheiro é o refém dele, ou ele é o senhor dele, ele é o refém do dinheiro, quanto mais ele busca ser refém do seu dinheiro, do seu senhor dinheiro, né, que é o Deus de Mamon, como diz lá em Mateus, o que acontece? Esta pessoa não encontra felicidade. Ela não vai encontrar. A mesma coisa é a nossa mente. Quanto mais a gente se torna refém da nossa mente, devido àquelas crenças limitantes que ela ouviu e viu lá atrás, ela não vai conseguir romper essa crise de ansiedade, romper essa crise, essa depressão, essa angústia, esse vazio, porque por muito tempo ela foi deixando pedaços de alegria da vida dela para poder ser um personagem para agradar outras pessoas. Quer um exemplo? Perdão. Tem pessoas que ele é perito em perdoar todo mundo. Ele é uma bênção para perdoar, mas não se perdoa. Eu não me perdoo pelo que eu fiz. Nossa, se eu tivesse feito tal coisa, eu estaria melhor hoje. Então tem pessoas que não se perdoam. Ele é muito bom para perdoar todo mundo, mas ele não é bom para perdoar a si mesmo. Ele está limitado e a mente dele está mentindo para ele. Você é culpado. Claro que existe uma ação maligna aí também, né? Que o inimigo também é um psicólogo milenar e ele, sabendo da conduta da pessoa, ele vai também colocar lá os dedinhos dele, né?
aquelas palavras, você não vale nada mesmo. Tá vendo? Você não consegue. Por que as pessoas não rompem? Porque elas são presas na mente, porque a mente está mentindo que ele não pode, e preso na voz satânica. Caramba, poxa, se o diabo falou para Jesus, tudo isso aqui é meu, ele pegou umas terras grelhadas que não era dele e quis vender para Jesus. Quis dar, tudo isso aqui é meu, não era, nada era dele. E ele quis oferecer para Jesus, se ele quis tomar o lugar de Deus, né, lá o lugar do Criador, você acha que ele não vai também se dedicar para tentar destruir as nossas vidas, né? E o campo de batalha é na mente. A mente é um campo de batalha. E o inimigo sabe que desde quando Adão ele desobedeceu a Deus, algo dentro de nós perdeu aquela essência, aquela natureza, né? Que é a carne e a mente, que as duas são uma parceira da outra. Então o que a mente faz? A mente quer que a gente seja inclinado para as coisas da carne, é onde entra a questão maligna. Por isso que eu falei, o que me ajudou muito foi a questão da fé. Porque a fé, ela faz você romper. Porque a fé é que contraria a lógica. A fé é que faz com que você entenda que aquilo que a tua mente quer que você faça vai te levar para um caminho que não vai ser legal. E é onde nós temos que crer em Deus verdadeiramente e ter essa confiança em Deus e romper em fé, né? E quando eu descobri que esses romper, ele começou a fazer muito bem para mim, começou a mudar a minha vida, a minha estrutura em todas as áreas, né? Eu fui afetado em todas as áreas depois que eu comecei a romper em fé. Então eu acho que um dos requisitos assim, fundamentais mesmo é a pessoa estar numa igreja, a pessoa entregar a vida para Jesus, para que ela possa enxergar um novo horizonte, né? Porque a palavra fala que uma vez que você entrega a vida para Jesus, as coisas velhas se passaram. Quer dizer, todo esse estilo de vida que você levou e acreditou, aquilo que depositaram em cima de você, diz que algo novo se fez, algo feito por Deus, algo feito por Cristo, né? Uma nova condição de vida. E essa nova condição de vida que fez com que eu conseguisse romper em fé, né? E conseguir enxergar. Mas nada disso fez com que fosse fácil mesmo assim, né? Nós temos lutas diárias, mas você cria estrutura. Você entende que esse romper é possível, né? Porque eu achava, eu olhava para dentro de mim e falava, não, eu não. Ele sim, eu não. Eu não consigo. Isso é para o pastor, isso é para fulano, isso é para ciclano, mas não para mim. E hoje Deus tem me usado, Deus tem feito da minha vida uma ferramenta, um instrumento nas mãos deles. E eu costumo até dizer, até falei lá no Enéas, né? Quanto tempo da minha vida perdi olhando para dentro de mim, né? Com o reptiliano, que a parte do cérebro que quer nos defender, quer nos deixar naquele... Não vai não, porque lá é perigoso, não, porque você vai passar vergonha, porque fica aqui mesmo, fica quietinho aqui. É isso mesmo. Quanto tempo da minha vida eu perdi porque eu fiquei nessa zona de conforto. Então, se eu soubesse disso antes, tivesse essa estrutura antes, de repente teria desfrutado antes, né? Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão passando pelo que eu passei. E quanto antes você tiver coragem de assumir, sabe? Tomar esse posicionamento em fé, eu te garanto que você vai viver uma nova história, uma nova vida e é libertador. Completamente. Exatamente. Na verdade, não é sobre o passado, mas é sobre o que o passado está fazendo com o presente da pessoa. Sim. O passado é para ser lembrado de coisas boas, tempos de risada, de brincadeiras e tal. Olha de onde nós estávamos, onde Deus tem nos colocado. É para a gente exaltar a Deus. Exatamente. Nunca Deus disse, esqueça o passado. Não, nesse sentido de boas lembranças, laço familiar, de amigos, não tem nenhum problema. Então o problema não é o passado, é o que o passado está fazendo com o presente das pessoas. Mas elas podem mudar isso. E como elas podem mudar tudo isso? Lá em João capítulo 5, do versículo 6 ao 7, sobre o coxo, o paralítico, 38 anos, que ele está numa situação assim de desespero. E Jesus indo a uma festa lá em Jerusalém, e disse que tinha um tanque, né, chamado Betesda, o anjo de tempo em tempo vinha e mexia as águas, e o primeiro que caía na água era curado. Mas Jesus resolveu cortar a fila de uma pessoa, né? Ele falou, vou lá, vou dar um jeitinho para esse paralítico. E ele chegou lá e perguntou, queres ficar são? Quer ser curado? Mas o paralítico, dentro desse contexto que a gente está falando, ele estava tão condicionado a sempre que o anjo vem e move as águas, alguém vai e pula ou cai primeiro na água, e não tem ninguém para me... Então ele já estava ali esperando daqui para a morte.
A cabeça dele, ele já estava condicionado a morrer daquele jeito. Tanto é que Jesus fez uma pergunta e ele respondeu uma outra coisa. Jesus perguntou: você quer ficar curado? Você quer sair dessa situação? Ao invés de ele falar: demorou, é agora, eu quero. Ele disse: mas não tem, eu não tenho ninguém que possa me levar quando o anjo vem e move as águas. Eu não tenho condições, não tenho. Ele colocou todas as dificuldades do porquê que ele estava assim. Muitas vezes a palavra vem na igreja ou em algum outro lugar para estimular a pessoa, para ativar nela que ela pode, para encorajar essa pessoa, mas ela ouve, mas o subconsciente já vai trabalhando. Não, mas isso aí não é para você não, viu? Você não pode. Você está há anos, até hoje você não conseguiu, e não é hoje que você vai conseguir. E olha que o de repente de Jesus chegou para aquele homem. Porque quando ele respondeu às dificuldades, Jesus, ele lançou uma palavra de cura. Mas o paralítico, ele respondeu com dificuldades. Muitas vezes na igreja, qualquer outro lugar, no louvor, num cântico, na rua, algum lugar, chegam pessoas. Hoje eu andando com a pastora Cátia, a gente ouviu uma pessoa no telefone dizendo: não aguento mais, eu estou já com vontade de morrer. A gente ficou orando por aquela pessoa sem conhecer ela, porque assim estão as pessoas. Mas se chegar alguém, de repente, falar: tudo bem, posso te ajudar? Falar: não, minha vida já está desse jeito, está desgraçado, não tenho. Então, as pessoas, ao invés de falar, eu preciso de ajuda, elas vão. É como se fosse um bichinho de estimação. Elas ficam ali falando do problema, mas o meu problema é o caso do paralítico de 38 anos, que Jesus foi oferecer a cura e ele respondeu para Jesus as dificuldades. E tem muitas pessoas assim, que a cura chega, a resposta chega, a palavra chega, como está escrito aqui. Mente renovada. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, quando Paulo está falando, quem pode entender a mente de Deus e tal? Paulo fala: nós temos a mente de Cristo. E eu te pergunto, a mente de Cristo, a Bíblia fala que nós temos, está lá escrito. Se nós temos a mente de Cristo, por que a gente vive com essa mente nos enganando e nos condicionando a ser pessoas miseráveis e não romper? Por quê? É interessante. Você pega aquele homem segundo o coração de Deus, Davi. Você vê o que ele fez na sua infância, derrotar o gigante na sua adolescência e tal. Mas depois você vê mais para frente ele falando com a própria mente, né? Falando que porque temes, a minha alma, né? Confia em Deus, espera em Deus. Ele falando 51, ele chora, ele relata toda a vida dele. Mas não é interessante? É por isso que esse tema veio muito a calhar. Porque você pega um homem desta dimensão e você vê que ele sofre das mesmas coisas. Mas a questão é que, dentro do interior dele, ele sabia quem era o Deus a qual ele servia. Mas a mente dele massacrando ele. Sim. Né? Porque te abate só a minha alma. Minha alma é minha mente. Né? Porque também ali estava de frente com batalhas, guerras, e muitas das vezes ali diante dos olhos naturais e físicos. Nossa, perto da gente, hein? Então, ali o Davi era o guerreiro mesmo. Então, ali ele vivia na pele mesmo, o embate era real. Né? Sim. Se você for ver, nossas dificuldades não chegam nem perto, né? Ah. E ali eles eram provados, e ele dizia com ele mesmo, por quê? Porque ele sabia do pacto da aliança que ele tinha, ele sabia quem era o Deus a qual ele servia, ele sabia que ele não estava sozinho, que Deus não deixaria ele na mão. Mesmo assim, a mente dele conseguia mentir para ele a ponto de perturbar a alma dele, né? Imagine a gente. Mas da mesma forma, né? Certa feita eu estava também numa situação de dificuldade, algo aos meus olhos era impossível, eu estava atribulado e alguém olhou para mim e falou: pô, mas você não serve a Deus? Eu falei: sirvo a Deus. E na palavra não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim. Você não entregou sua vida para Deus? Sim. Então, se tudo der errado, não é plano de Deus? Deus não vai fazer com que isso se reverta em uma situação positiva em algum momento? Sim. Então, por que você está preocupado? Eu falei: mas você tem razão. Então, às vezes, por quê? Porque a mente realmente, ela potencializa, né? Ela maximiza. A gente vê, a gente quer fazer conta, a gente quer ver se dá para pagar, se a gente vai conseguir, se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas a própria palavra fala que o maldito é o homem, confia no homem, faz a tua força, o teu próprio braço. E nós tentamos resolver tudo com o nosso jeito, né? E esquecemos que nós servimos um Deus poderoso. E as coisas de Deus, o de repente de Deus é tão básico, é tão simples, né? Porque depois que o paralítico colocou as dificuldades,
Jesus simplesmente é como se Jesus falasse: tá bom, filho, eu te conheço, eu sei tudo isso, mas fala o seguinte: levanta-te, toma a tua cama e anda. Pronto, simples assim. Né? Sabe o que é isso? Virada de chave. Destravar. A gente precisa destravar essa chave. Exatamente. Nós precisamos destravar essa chave. Ensinar as pessoas que elas podem isto. Sabe? As pessoas estão se condicionando a uma comiseração em que a Bíblia, essa palavra fala: tudo posso naquele que me fortalece. Se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso virar essa chavinha e agora eu comandar minha mente, como eu vinha falando anteriormente, do Senhor, do dinheiro ser o Senhor da pessoa, e a mente não pode ser o nosso Senhor e nos comandar. Enquanto a gente não reverte essa situação, não, daqui para frente agora eu vou comandar a minha mente, eu vou comandar a minha vida, ela vai comandando do jeito que as crenças limitantes que ela aprendeu lá atrás. O nosso subconsciente, ele é atemporal, ele é fora do tempo. Se você tiver um episódio agora poxa, não sei por que eu fico desse jeito. Um exemplo, eu vou te chamar de feio. Júnior, você é feio, mas de uma forma agressiva. Talvez você ouviu tanto da tua mãe: ô menino feio, ô menino feio. O teu subconsciente, ele vai fazer você entender que hoje de manhã sua mãe, isso faz 40 anos lá atrás, mas ele vai entender que você, por muitas vezes a tua mãe te chamou de feio, e isso te deixava muito chateado. Agora eu tô te chamando de feio, então ele vai destravar, aquilo vai aflorar em você. Como se fosse ontem, né? Ela vai te dar uma voz de comando: perigo, perigo, você é feio, e você era muito maltratado, e você foi muito maltratado ainda hoje pela sua mãe, e você não ficou bem. Então ele vai querer tirar você desse episódio como? Quando você vai se retraindo, aí entra a rejeição, que espírito de rejeição tem tantas pessoas, tudo por quê? Porque você não soube trabalhar isso lá atrás. E não tem nenhum problema. Se lá atrás você era feio, se lá atrás sua mãe te chamava de feio, gente, é só uma comparação, tá? Que o Júnior é um menino bonito. Se lá atrás você era feio e sua mãe chamava, isso é lá atrás. Tem muito adulto brigando hoje com outro adulto, mas não é o adulto, é a criança que está dentro dele. Ele ainda não venceu essa criança dentro dele. Ele está querendo briga de trânsito. Certa vez uma pessoa parou, o outro começou a buzinar e tal, e ficou nervoso, o outro falou: mas por que você está... Parou, o outro parou o carro, não chegou um carro bater no outro, mas ficava gesticulando, não sei o quê. Não aconteceu nada, mas... Não, aí deu uma encostada, mas de nada. Ele saiu, o cara todo nervoso, e falou: ô meu amigo, mas por que você está se brigando comigo? Qual o problema? Não... Disse que essa pessoa voltou para o consultório, ele estava fazendo tratamento, e ele falou: eu não entendo por que eu fiz isso. Aí fizeram o reprocessamento, é porque lá atrás as pessoas zombavam dele, bullying. É um mecanismo de defesa, né? Você está entendendo? Na escola, as pessoas brincavam, zoavam com ele, do lanche dele e tal, porque o lanche dele era diferenciado dos demais e tal. Porque até quem tem e quem não tem, quando a pessoa quer brincar. Se não tem, lá não tem lanche. Se tem, o lanche do Mauricinho, aquela coisa. Playboyzinho. Então, ele levou isso. Ele não podia brigar porque os meninos eram mais velhos do que ele. E onde é que ele estava descontando toda essa raiva que ele herdou lá atrás? No trânsito. É impressionante, né? Como que pode uma coisa que aconteceu tanto tempo atrás, isso ficar enraizado, né? Fica enraizado na gente. Por isso que eu gosto desse versículo Romanos 12:2, porque ele é claro quando ele diz que não é possível remover o que foi posto, mas você consegue renovar a sua mente com nova informação, né? E a orientação é pela palavra de Deus. Você vai se tornando uma pessoa mais forte, com isso você vai vencendo esses traumas que realmente ficam. Às vezes você tem um flash, né, uma situação, dá aquele friozinho na barriga, porque você lembra de algo que você passou lá atrás e isso te envergonhou, isso te entristeceu, mas logo você lembra: opa, peraí, aquilo passou, aquilo já foi, sou uma nova criação em Deus, hoje eu tenho uma nova visão, né, de mundo, e eu sei quem eu sou em Deus. Então, isso para mim me resolveu minha vida. Então é isso aí.
Esse é o tema de hoje. A mente mente, e você está entendendo por quê, né? Porque você recebeu muitas informações de crenças que te limitaram. Você não pode, você não consegue, você não vai, você é um infeliz, a família, toda a família sofre no relacionamento, e você foi, o teu subconsciente foi armazenando tudo isso. E hoje você na fase adulta está aí sofrendo, está de uma forma aí que não consegue romper, não consegue ser feliz, não consegue ter uma vida próspera, abençoada, não consegue ter um bom relacionamento. Está na hora de quebrar tudo isso. Busca uma ajuda profissional se necessário, mas uma coisa eu vou te dizer, Jesus pode curar tudo isso. Jesus curou o gadareno, quando ninguém mais acreditava que ele fosse ser curado. Jesus curou o paralítico há 38 anos que sofria essa situação. Jesus ensinou os discípulos que fosse a última pesca, né? Quando disse, volta ao mar alto e lança a rede. Passamos a noite toda pescando e nada pescamos. Não conseguimos, olha, mente condicionada. Porque eu acredito que outras vezes eles também passaram pescando e nada pescaram. Outras situações. Então já era normal a mente dizendo, guarda tudo e vai embora. Mas naquele dia Jesus falou, não, lança a rede no mar alto. E o Pedro desce. A mente condicionada a isso. Passamos a noite toda pescando e nada pegamos. Mas de repente veio o start. Opa, peraí. Não sou eu, é ele. É Jesus que está fazendo com você. Foi o que Pedro pensou. Nós não pescamos nada, mas mestre, que ele já conhecia Jesus. Segundo a tua palavra, por aquilo que o Senhor está dizendo, eu vou. E vocês sabem a resposta. Isso é maravilhoso. Então, segundo a palavra de Jesus. Você pode. Não é do homem, é dele. Você pode. Jesus veio para te libertar. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não volteis a um jugo de servidão. Não volte a ser escravo da sua mente, de crenças limitantes que você aprendeu lá no passado. Busque Jesus, creia nele que ele vai mudar toda a sua história. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa.